Olá, queridos estudantes do ônibus online, professor Sano Massarani, e vamos nesta aula fazer exercícios sobre a Era Vargas. Vamos lá. Elaborado pelos partidários da Revolução Constitucionalista de 1932, o cartaz apresentado pretendia mobilizar a população paulista contra o governo federal. Então temos aí um cartaz, abaixo a ditadura. Essa questão vai favorecer talvez um pouquinho quem mora em São Paulo, porque vai reconhecer a iconografia de quem está tendo destaque nesse cartaz, que é a figura de um bandeirante, né? Então temos um bandeirante segurando Getúlio Vargas, que está bem pequenininho, né, com um fantochinho, e atrás temos parece um soldado carregando a bandeira de São Paulo. Então aí uma peça propagandística da Revolução Constitucionalista. Vamos aí para as alternativas. Essa mobilização utilizou-se de uma referência histórica, associando o processo revolucionário à letra A, experiência francesa, não tem nada a ver com França aqui, expressa no chamado A Luta contra a Ditadura. B, aos ideais republicanos, indicados no destaque a bandeira paulista, não. A bandeira paulista não está com destaque, o destaque é o bandeirante. C, ao protagonismo das Forças Armadas, não, o protagonismo é o bandeirante, representados pelo militar que impunha a bandeira, né? Está errado. D, ao bandeirantismo, símbolo paulista apresentado em primeiro plano. Sim. Então a referência histórica, né? A pergunta é sobre a referência aqui em cima. Ó. Referência histórica. Referência histórica é o bandeirante. Vamos ver aí. Ao papel figurativo de Vargas na política. Bom, Vargas não tinha papel figurativo, né? Vargas era extremamente poderoso, enfatizado pela pequenez de sua figura no cartaz. Não, né? Aqui é para, vamos dizer assim, atacar Vargas, botar ele pequenininho, mas ele não era figurativo, não. Atuava fortemente. Então, a questão é letra D, bandeirantismo, sobre a Revolução Constitucionalista, que volta e meia aparece em prova, é importante para a gente. Vamos para a próxima. De março de 1931 a fevereiro de 1940, foram decretadas mais de 150 leis novas de proteção social e de regulamentação do trabalho em todos os seus setores. Todas elas têm sido simplesmente uma dádiva do governo. Isso aqui é muito populismo, né? Dádiva é o presente do governo, do pai dos pobres, né? Vargas, o pai dos pobres, presenteando, né, a população. Desde aí, o trabalhador brasileiro encontra nos quadros gerais do regime o seu verdadeiro lugar. Tem a referência, vamos ali para a pergunta. A adoção de novas políticas públicas e as mudanças jurídico-institucionais ocorridas no Brasil, com a ascensão de Getúlio Vargas ao poder, evidenciam um papel histórico de certas lideranças e a importância das lutas sociais na conquista da cidadania. Desse processo resultou, letra A, criação do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, isso aconteceu, que garantiu ao operariado autonomia para o exercício de atividades sindicais. Não, a autonomia está equivocado, porque o governo controlava os sindicatos. O operário não tem autonomia, ele recebe os benefícios, mas ele não tem autonomia. Inclusive, no Estado Novo era proibido fazer greve. Vamos ver a B. Essa questão então não parece ser tão simples, né? Legislação previdenciária que proibiu migrantes de ocuparem cargos de direção nos sindicatos. Aqui é falando muito mais do que a legislação previdenciária, né? Está falando da leis trabalhistas até em geral, de proteção social também. E não tem a ver com questão de imigrante aqui poder ou não assumir, né, sindicatos, cargos. Vamos ver a letra C. Criação da Justiça do Trabalho, isso aconteceu, para coibir ideologias consideradas perturbadoras, da harmonia social. Não, a função da Justiça do Trabalho era para negociar problemas relacionados às leis trabalhistas, entre patrão e empregado. Então, o que o texto está falando é mais que isso. Vamos ver a D. Legislação trabalhista, sim, que atendeu às reivindicações dos operários, sim, garantindo-lhes vários direitos e formas de proteção. Essa tem mais a ver. Vargas, então, vai atender a necessidade do operariado, implantando essas leis. Vamos ver a E.
Decretação da consolidação das leis do trabalho, isso aconteceu, 43, né, CLT, que impediu, palavra forte, impediu uma palavra perigosa, o controle estatal sobre as atividades políticas da classe operária. Não impediu, não, havia o controle estatal do governo Vargas sobre as classes operárias. Então, a letra D. Vargas, então, vai implantar uma legislação trabalhista sólida, atendendo aí, óbvio, seus interesses políticos e atendendo às reivindicações dos operários que vêm, né, desde a época da República Velha. Vamos para a próxima. Outra do Enem, temos aí uma charge, né, uma mulher, duas senhoras, parece, um garotinho chorando. Haverá ainda quem resista à poderosa influência do Partido Mulherista. Então, quando a gente olha aqui a referência, né, da Revista da Semana, 15 de setembro de 1934, então já começamos a ter algumas pistas, porque ele fala de Partido Mulherista, da influência da mulher agora, 1934, a gente junta, né, esses pontos aí, chegamos à Constituição de 1934, que ela vai implantar o voto feminino. Né? Então aqui é mais ou menos uma crítica, né, um deboche à mulher poder votar. Vamos lá, na imagem da década de 1930, há uma crítica à conquista de um direito pelas mulheres, né? Relacionado com o quê? Letra A, redivisão do trabalho doméstico, não, até porque o trabalho doméstico aqui era 100% praticamente, né, mulher que fazia, não teve redivisão nenhuma. Liberdade de orientação sexual, também isso aí bem, né, limitado nesse momento. Ser garantia da equiparação salarial, né, não, até hoje, né, há uma discrepância salarial bem significativa, as mulheres recebem menos, inclusive para os mesmos cargos muitas vezes. Aprovação do direito ao divórcio, isso aí né, também complica. Tá? Era muito mais difícil para a mulher conseguir divórcio do que para o homem. E letra E, sim, obtenção da participação eleitoral. Exatamente, mulher agora pode votar. Tá? Então, 1934, a Constituição de 34. Lembrando que praticamente, né, nós não vamos ter eleições, vai vir um golpe do Estado novo em 37. Mas na Constituição de 34 temos o voto feminino. Vamos para a próxima. Bem, vamos lá. Subitamente parecia que a esquerda havia ganho vida. Mais de 1.600 sedes locais da Aliança Nacional Libertadora haviam brotado. A plataforma da Aliança pediu o cancelamento das dívidas imperialistas, a nacionalização das empresas estrangeiras e a liquidação dos latifúndios. Os radicalizantes estavam igualmente ativos na direita. O movimento fascista chamado integralismo vinha por igual força. No grande Thomas Skidmore, um ótimo livro de Getúlio Castelo, o texto refere-se a dois importantes e antagônicos movimentos, sobre os quais é verdadeiro afirmar que ocorreram. Então, pessoal, aqui está falando do período constitucional, né, de Vargas, entre 34 e 37, quando tivemos esse embate entre a Aliança Nacional Libertadora, do Luiz Carlos Prestes, e o integralismo, inclusive a intentona comunista, né, a fracassada tentativa de revolução, da Aliança Nacional Libertadora. O Prestes foi preso, a Olga Benário foi deportada. Enfim, então a gente tem que localizar aqui, né, temporalmente. Vamos lá, letra A. Ocorreram na Primeira República e motivaram a Revolução de 30. Não, ocorreram na Era Vargas. B. Governo Jânio Quadros. Não, Jânio Quadros foi em 1961. C. Na década de 30, sim, e antecederam o golpe do Estado Novo de 37. Sim. Então, provavelmente, né, vai ser a letra C. Depois o Vargas vai usar o plano Cohen, um plano falsificado pelos integralistas, para dizer que os comunistas estavam ameaçando, aí dá o golpe do Estado Novo, em novembro de 37. Vamos ver a letra D. No Estado Novo, não, foi antes, e foram importantes para o processo de redemocratização. Equivocada, D, letra E. Segundo o governo Vargas, foi o primeiro, e contribuíram para o agravamento da crise política, que levou ao suicídio do presidente. Não. Então, pessoal, aqui está falando do governo constitucional, das disputas entre a Aliança Nacional Libertadora e o integralismo. Então, é letra C. Mais uma. A partir de 1942,
e estendendo-se até o final do Estado Novo, o ministro do Trabalho, Indústria e Comércio de Getúlio Vargas falou aos ouvintes da Rádio Nacional semanalmente, por 10 minutos, um programa Hora do Brasil. O objetivo declarado do governo era esclarecer os trabalhadores acerca das inovações na legislação de proteção ao trabalho. Os programas Hora do Brasil contribuíram para... Então, aqui uma questão sobre a propaganda varguista, que é fundamental para o seu governo de cunho populista. Inclusive, vamos ter a criação no Estado Novo do DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. E esse programa de rádio, por exemplo, continua, até hoje, como Voz do Brasil, para a gente ver a influência das ideias de Vargas, como elas ainda permeiam parte da nosso dia a dia. Então, pessoal, Vargas, é importante a gente saber as características gerais dele. O nacionalismo econômico, industrialismo com foco em indústria de base, a implantação de leis trabalhistas, populismo e intenso uso da propaganda. Então vamos lá. Esses programas de rádio contribuíram para quê? Letra A. Conscientizar os trabalhadores de que os direitos sociais foram conquistados por seu esforço, após anos de lutas sindicais. Não, aqui a ideia é de que o Vargas é o pai dos pobres. Vargas que deu a lei trabalhista para os operários. O objetivo aqui era elevar a imagem de Vargas. Vamos ver a B. Promover a autonomia dos grupos sociais por meio de uma linguagem simples e de fácil entendimento. Autonomia não. Os grupos sociais, a ideia era a tutela de Vargas em relação ao trabalhador, por exemplo. Vamos ver a C. Estimular os movimentos grevistas, não, Vargas até vai proibir greve. Greve está proibida. Que reivindicavam o aprofundamento dos direitos trabalhistas. Ao contrário. D. Consolidar a imagem de Vargas como um governante protetor das massas. Sim, essa é a propaganda que Vargas vai, então, promover. Vargas e os órgãos, como o DIP. Letra E. Aumentar os grupos de discussão política dos trabalhadores, estimulados pelas palavras. Não, aqui o trabalhador tem que ser submisso a Vargas. Essa é a ideia do governo corporativista, no controle e tutela dos sindicatos, enfim. Então, resposta correta aqui, letra D. Bem, fizemos aí algumas questões sobre a Era Vargas. Espero que vocês tenham aprendido bastante. Bons estudos e até a próxima.